Eu passei vários anos achando que eu queria ter cabelo grande, mas na verdade eu queria ser aceita. Isso é um processo doloroso de enxergar que fomos moldados pela opinião, padrão e olhar dos outros, e não a nós mesmos. E quando hoje, né, eu percebo que o cortar o cabelo é muito mais do que um corte de cabelo. Foi um processo de autoconhecimento para mim. E eu quero trazer essa história aqui para você. Então, se você está nesse processo de transição, está nesse processo aí de querer se identificar, se autoconhecer e se descobrir, entenda que, por mim, o cabelo foi a primeira parte disso tudo acontecer. Então, vem que vai ser um prazer dividir essa história com você, tá bom? Vamos lá. Eu sou Flávia Araújo, aqui é meu canal Voz Ancestral. Como eu disse, esse canal aqui é para estar trazendo as minhas mudanças, os meus processos de autoconhecimento e com o meu caminhar, com o meu processo, posso trazer ali um pouquinho de luz para você também, para você entender que talvez o que você está passando agora é algo que eu já passei, algo que eu já vivi, que você não é a única que está passando por isso. Eu falo especialmente com mulheres negras porque eu sou uma mulher negra e vivo processos disso na minha vida. O que é carregar essa força ancestral e ao mesmo tempo ter que ter coragem para ser diferente no meio de uma sociedade que nos, né, tenta nos invalidar diariamente. Então eu vou ter uma colinha, não repare se eu olhar um pouquinho para baixo, porque eu quero falar algumas coisas e pode ser que eu me esqueça, que eu me perca, para mim não me perder no meio desse vídeo. Eu trouxe essa colinha que eu quero vir falar para vocês. Meu autoconhecimento, hoje, né, depois de 10 anos, que eu fiz o meu primeiro Big Shop, que quer dizer eu cortar o cabelo, foi em 2017. Então, eu acredito que ali o meu autoconhecimento começou. Então, vamos ali para 9 anos, né, de um cabelo ali natural, sem processos químicos, que eu quero dizer processos químicos para quê? Para mudar a estrutura do fio do meu cabelo, né? Porque podem ver, eu tenho mechas, né? Renovei meu corte aí ontem, é por isso que eu fiz esse vídeo hoje. E esses processos químicos, essas luzes, essas mechas só foram bem-vindas pelo fato de eu ter que entender e aceitar o meu cabelo. Mas isso é um autoconhecimento. Mas eu quero começar tudo lá atrás. Você como eu aí, que já é 30 a mais, passou pelo processo dos anos 90 sem referências negras. Nem em televisão, nem em revista, nem em casa, nem na rua, nem na escola, em praticamente lugar algum. Se você via uma ou duas pessoas, você pode ter certeza que essa pessoa estava lutando com a resistência dela mesma de estar vivendo ali o cabelo dela natural. Então, fomos condicionadas desde a infância a ver cabelos lisos, cabelos grandes, e que o nosso cabelo em si não era um cabelo bonito, não era um cabelo saudável, não era um cabelo de se ter. Então, acaba que a gente passou uma infância toda desejando ter um cabelo que não era nosso. E isso reverbera assim na nossa vida adulta, lógico que sim. Mas imagina, a gente tá lá na infância, a gente passou por vários. Eu, por exemplo, eu tive piolho. Quem nunca teve piolho, levante a mão. E eu lembro que minha mãe cortava meu cabelo curtinho, porque era a única forma de lidar com aquela pandemia que dava, porque, tipo, a família inteira praticamente pegava, as crianças, os primos, tudo pegava o tal do piolho. E um cabelo crespo, sem produtos necessários, porque naquela época a gente não tinha produtos suficientes para cuidar deles, né? Para ele ficar macio, para ele ficar, para conseguir desembaraçar, para conseguir penteá-lo. Então, assim, era um desafio, gente, pentear um cabelo crespo naquela época. Então, imagina com o piolho, que tinha que lavar todo santo dia, tem que passar remédio, tinha que tirar tudo. Então, acaba que cortava curtinho. E pra mim era um massacre, né, ficar com o cabelo curtinho, porque acaba que a gente era implicado na escola, né, não era bullying igual hoje é, mas a gente sim era muito implicado na escola. E isso foi criando uma certa resistência em eu não gostar do cabelo, não é pra mim. Então, quando eu vou ali pro meu trabalho na minha adolescência, carregando ali aquela resistência de não gostar do meu cabelo, que meu cabelo era feio, meu cabelo era ruim, meu cabelo era difícil de lidar. Com o meu primeiro trabalho, eu lembro que meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi colocar trança no meu cabelo. Eu lembro que eu chorei. Eu lembro de chorar porque era uma coisa tão assim,
era uma criança ali sendo feliz de ver um cabelo longo, mesmo sendo tranças. Tranças, né? Aquelas tranças fininhas. Então, assim, eu me apaixonei com aquilo. Eu tinha uns 15 anos, 16 mais ou menos na época. E eu lembro que eu usava essas tranças, gente, eu era apaixonada com elas. Era tudo que eu queria. E mesmo que as pessoas me olhassem meio assim, eu tava tão feliz de ter que eu mantive aquelas tranças por muitos anos, muitos anos. E era uma forma de falar assim, cara, é meu cabelo. Eu tenho cabelo grande. Porque, gente, vamos voltar um pouquinho na infância. Quem nunca colocou uma toalha na cabeça pra imitar a Carla Pérez e a Sheila Carvalho pra dançar o tchan? Eu era uma dessas. E detalhe, aí chegava o vizinho e tinha que correr e esconder a blusa. E na minha casa, a gente brincava por causa de uma blusa da minha avó, porque era uma blusa assim. A gente achava que era uma blusa melhor, que não caía da cabeça, né? Porque tinha detalhe, tinha que firmar na cabeça e não podia cair. Então, se caísse, já não era o cabelo. Então, a gente tinha que pegar uma blusa que tivesse a gola ali, arrumadinha, novinha, pra colocar na cabeça e balançar pra lá e pra cá e não cair. E eu lembro que a gente brincava por causa de uma blusa, e quando chegava a vez, a gente corria e tirava. Então, imagina eu ali com os meus 15, 16 anos, realizando um sonho de ter um cabelão. Eu lembro que a primeira trança que eu coloquei era muitas costas. E ali foi. Foi um processo de ficar com essas tranças e eu amava, gente. Eu trocava as tranças direto, mudava de cor. As minhas tranças nunca eram as mesmas. Era preta, era vermelha, era dourada, era. Sabe, eu ia trocando. Eu não ficava com o mesmo tipo também. Eu sempre fui assim, né? Desde essa época das tranças, eu tive aquela fase de ficar mudando de cabelo. Aí veio o Mega Hair. Quando veio o Mega Hair, eu lembro que eu fiquei apaixonada. E eu falava, gente, é muito mais do que usar uma trança. É literalmente a gente ter o nosso sonho de infância realizado em ter um cabelão grande, igual na televisão, lindo e maravilhoso. E assim eu fiz. Fui. Eu falo que essa oportunidade é tão maravilhosa que Deus, nessa época, ela já me acompanhava, porque ela me colocava nos lugares com as pessoas que iam trazer aquela vontade da minha alma, queria. Pensa pra tu ver. Quando eu queria trança, meu primeiro trabalho que eu arrumei, eu consegui um lugar que colocava trança no final de semana que dava certo pra mim, porque demora muito, gente, é quase o dia inteiro pra colocar uma trança. Eu lembro na minha época, hoje até que é mais rápido, mas eu lembro na época que eu colocava era o dia inteiro, tipo, eu chegava às 7 horas da manhã e saía tipo 9 horas da noite pra colocar uma trança na cabeça. Então, tipo assim, eu tinha que ficar o dia inteiro. Então, mas eu alinhava as pessoas do jeito e tal, né, adolescente, não tinha filho, não tinha nada, só eu mesma, eu morava com os meus pais, então tudo tranquilo. Fiz essas tranças. E aí veio o Mega Hair. Quando veio o Mega Hair, era a mesma. Aí eu comecei a relaxar o cabelo. Eu fazia relaxamento do cabelo pra esticar o cabelo. Olha pra vocês verem. Aí eu saio das tranças e entro no Mega Hair. Por quê? O meu cabelo ainda não era aceito por mim. Eu não me entendia que o meu cabelo era bonito ainda nessa época. Eu gostava do cabelo ainda liso, porque ainda eram as referências que a gente tinha. Fui pro Mega Hair, pro relaxamento. E aí uma moça, a mesma moça que fazia o relaxamento no meu cabelo, ela começou a usar Mega Hair. Cara, eu era apaixonada. Falava, gente, que lindo, que perfeição, eu não vou conseguir, eu não vou colocar, ainda vou colocar. E aí, espiritualidade maravilhosa, Deus maravilhoso me coloca dentro do salão dessa pessoa para trabalhar com ela. Quando eu começo a trabalhar com ela, eu começo a ver o universo do Mega Hair. As mulheres sendo lindas, maravilhosas, e aí houve a oportunidade de eu colocar esse Mega Hair em minha cabeça. Gente, era outra pessoa que começou a chorar de emoção. Porque você imagina, a minha criança ali, ela estava se sentindo realizada. Por quê? Ela estava sentindo aquela menininha que dançava o El Chan lá com a toalha na cabeça, literalmente podia dançar hoje. Aquele dia com o cabelão grande no meio das costas, liso, do jeito que ela queria, escovado, maravilhoso. Gente, era uma febre, era uma coisa assim que eu acho que quem não viveu ou ainda estão vivendo o dia de hoje, fala se não é pra mim se você não usa o Mega Hair hoje. Se você não fala que é aquilo que você pensava, cara, eu queria tanto um cabelão e hoje eu tenho. E é uma realização que eu falo assim, que só quem passou por essa vontade de ter um cabelo, de não aceitar o seu cabelo crespo, ter o cabelo liso, né? Mesmo assim, sendo, igual o meu caso era relaxado, não são escovas progressivas, né? Essas coisas que fazem para tirar a textura do cabelo, para, né? Ficar mais liso, fazer o cabelo ficar mais bem. Então, gente, imagina, aí eu coloquei esse Mega Hair. E eu ficava emocionada. Falava, gente, que lindo.
que lindo esse mega hair. Eu dançava, eu balançava o cabelo para um lado, para o outro, não saía. Eu podia puxar, eu podia fazer rabo de cavalo, eu podia fazer penteado, eu podia fazer cachos nele, eu podia sair com ele molhado. Gente, isso era um sonho. Você imagina o que que é isso, você viver com o cabelo assim, maravilhosamente bem. E aí, né, tinha as manutenções e tal, e gente, eu era tão fissurada em ficar com o cabelo, em não ter o cabelo natural, que eu lembro que quando eu tirava o mega hair, era uma semana que eu dava tempo, porque eu tirava, eu tinha que relaxar de novo, a raiz, tem que hidratar. Muita gente, quem usa mega hair, eu já usou, comenta aqui, deixa aqui nos comentários se não é assim que você fazia. Ou faz ainda, que tem gente que não usa, né? Gosta ainda. Então, gente, aqui não é criticar, tá? Eu tô falando do meu processo. Então, assim, se você ama e gosta, continue, porque, gente, é lindo mesmo, tá? Quem se identifica, usa mesmo, porque é maravilhoso, é perfeito, todas as formas de usar o cabelo. O importante, eu quero trazer aqui é o que você sente bem, o que sua alma te alinha a fazer aqui. E aí, eu fui, fiz esse cabelo. E eu ia tirar, eu falava com a menina, eu falava com a moça assim, que é minha amiga até hoje, que é inclusive a que corta meu cabelo. Falava assim, ó, eu vou fazer isso aqui tal dia, então eu tenho que tirar tal dia, pra ficar tantos dias assim, pra fazer tal dia, porque não podia ter nenhuma festa nesse meio de tempo, não podia ter nem contratempo, porque eu não podia nem sair de casa, porque como é que eu ia ser com meu cabelo natural? Não podia, gente, não sair com cabelo natural. Então ali eu ia, fazia, eu tirava o mega hair, ficava em casa hidratando, né, todos os dias, passando máscara, tudo bonitinho, pra quando eu fosse relaxar, de ficar mais um tempinho e depois colocar o cabelo de novo. E assim foi por longos anos. Acho que foram 5 anos, acho que mais ou menos com o Mega Hair. Até que chegou um dia que veio literalmente o meu cabelo em si, o meu corpo começou a ficar prejudicado por causa dos produtos do relaxamento. Então, sim, eu troquei de produtos, mas mesmo assim o meu cabelo não aceitava. A questão da casquinha começou a quebrar muito assim na nuca. E eu tive que realmente desistir do relaxamento, desistir do, do mega hair. Já era uma coisa que estava muito mais assim fazendo efeito, mas eu precisava de fazer isso. Então, o que que eu fiz? Eu desisti. Então, eu falei assim pra ela, falei assim, olha, eu vou parar, eu não consigo mais. Ela, não, dá um tempo, a gente volta. Eu falei, não sei se eu consigo voltar, porque tá machucando, não tá jamais fazendo sentido. E tem um detalhe, quando começa a não fazer mais sentido pra gente, repara isso na sua vida. Gente, isso aqui é sobre cabelo, mas eu quero que vocês levem isso também pra além disso. Quando algo não tá fazendo muito sentido com você, algumas coisas começam a dar errado pra você parar com aquilo. Então foi o que aconteceu. O mega hair já não tava mais fazendo sentido. Eu lembro que eu comprei o cabelo, já não tava vendo da cor que eu queria. Tinha que mudar a cor do cabelo. O relaxamento já não tava pegando a raiz, tinha que ficar refazendo em menos tempo. O meu cabelo começou a quebrar. Meu couro cabelo começou a machucar. Então, isso já são fases que a gente já vai falando assim: esse ciclo tem que ser encerrado. E isso acontece na nossa vida também. A gente tem que encerrar ciclos, a gente começa a se machucar e não encerra porque aquilo deu certo mais. Mas voltando pro cabelo. Falei com ela que eu precisava sim de parar. A gente tirou o mega hair e, e eu precisava de parar com o relaxamento. Então ali já tinha uns 3 meses que eu já tava com raiz. Eu não conhecia o meu cabelo. Porque a gente, quando fica muito tempo dependente de um produto químico, a gente não sabe mais quem a gente é naquele cabelo. E aí veio o luto da identidade. Eu lembro que foi 2016, eu decidi no finalzinho, lá por setembro, outubro, foi no meu aniversário, se não me engano. Eu falei pra ela, e ela esqueceu no virado de ciclo, né? Eu falei pra ela, vou desistir, vou parar. E eu lembro que eu fiquei até dezembro com o cabelo sem mega hair, pra ver se eu conseguia adaptar, pra depois eu ver se fazia relaxamento ou se eu tirava de vez. Eu lembro quando foi em dezembro, eu falei, eu quero tirar tudo. E eu fui nela e falei, tira todas as pontas, eu não quero nada de alisamento, eu não quero nada, nenhuma pontinha de química, nada. Ela tá assim, mas o cabelo vai ficar muito curto, eu falei, não tem problema. Seu cabelo vai ficar Joãozinho, eu falei, não tem problema, eu preciso disso. E eu comprar, e nessa época já começou a surgir produtos, né, já nos meados de 2010, 2015, acho que já tinha produtos já para cabelos com 4C, 4B, né, que é tipo assim, igual o meu cabelo é 4C, 4 e 4D. Então é um cabelo mais crespo. Então eu já comecei a ter produtos para me cuidar mais. Então o que que eu fiz? Eu investi. O dinheiro que eu investi no Mega Hair, eu investi em creme, em óleo, em hidratação, tudo em. Tinha uns rolinhos que eu fazia assim pra dar uns gominhos. Pra o quê? Pra me conseguir aceitar aquele cabelo. Só que quando eu vou lá e me corto ele curtinho, cara,
Foi um baque. Foi um alívio, porque o meu cabelo não estava aguentando mais, mas quem disse que eu me via naquilo? Quem disse que eu me identificava naquele cabelo? Não me identificava. E ali eu chorava sozinha, assim, no banho. Eu não saía de casa. Eu ficava com vergonha de sair. Quando eu saía, eu pedia para não tirar foto. Gente, eu não tenho fotos. Eu tiver umas 2, 3 fotos só nessa época, porque eu não conseguia me ver ainda diante de uma câmera, diante de um espelho com aquele cabelo. Eu lembro que nessa época também eu comecei a procurar turbantes aqui na minha cidade, uma cidade muito pequena, então não tinha essas coisas. Então, assim, o pouco que tinha eu pegava, igual umas faixinhas só para colorir um pouquinho, porque ele ficou muito curto, né? E foi um processo de identidade, foi um processo de aceitar aquilo tudo que estava acontecendo comigo. E eu falo que o autoconhecimento é isso, ele te destrói. Ele te coloca lá no chão, te mostra suas sombras para depois você renascer. E eu falo que esse ano de 2017, 2018 foi mais ou menos isso. Eu tive que viver quem era a Flávia. Eu tinha que ter paciência para saber que cabelo era o meu, porque até então aquele cabelo que estava crescendo nem era o meu, porque ele ainda estava crescendo para se mostrar como ele era. E foi um processo. Foi um processo de descoberta. E não foi fácil, tá? Não vou dizer que foi fácil, porque foi choro em cima de choro. Foi me escondendo, foi não saindo de casa, foi ficando quietinha. Quando eu saía, eu falava, gente, não tira foto. Não façam isso, porque eu não tô afim, não quero tal. E assim foi. Até que foi criando tamanho. Foi criando tamanho. Eu fui lá. Teve uma época que uma empresa aí de produtos lançou uma soltura de cachos, porque meu cabelo estava muito agarrado na cabeça. E eu fui e fiz essa soltura de cachos. E eu comecei a aceitar um pouco mais. Por quê? Porque eu ainda não aceitava que ele ficava muito agarrado. Então eu fui lá e soltei ele para ele descer. Porque ele tinha aquela esperança do cabelo escorrido, liso, né? Só que aí a gente muitas das vezes sai da escravidão do produto químico e entra na escravidão do cabelo cacheado. É isso que a gente também tem que ficar muito atenta, porque sempre há um ponto para te escravizar. E aí eu falei, gente, e eu fui pra esses cachos, né? Tinha que definir, mas não ficava definido, eu precisava definir. E é algo que também te deixa ainda um pouco mais receosa com aquilo, e você vai ficando triste novamente, porque acaba que você sai de uma dependência de um produto químico e começa a se depender de um produto agora de cacho. Meu cabelo não era cacheado, gente. Meu cabelo era cabelo crespo, é um cabelo poroso, ele não vai dar cacho. Ele nem sempre, ele dá um cacho, tem que ficar ali ó, horas e horas. Eu fui para esse produto. E eu olhava, mas foi bom por um tempo, né? Foi bom por um tempo, foi até quando eu engravidei da minha menina. E aí eu tenho fotos lindas, assim, com o cabelo, com esse produto ainda, porque como eu parei de usar quando eu engravidei, ele ficou um pouco no meu cabelo. Eu já tava usando ali mechas, já deu um up no cabelo. Só que aí eu me olhava no espelho e falava, ainda não é isso. Ainda não é isso. E aí eu fui cortando as pontinhas, cortando as pontinhas, cortando as pontinhas, até que eu tirei todo, né, ele, mas não foi cortado de uma vez curto, não. Eu fui só tirando, tirando, e ele sempre amarrado assim, aquele coque puff. Eu sempre fazia aquele coque puff, que era juntar tudo aqui, né, assim, prender, caçar o coquinho aqui em cima. E eu fiz isso. E eu fiquei usando assim muito tempo. Só que, e isso eu comecei a trabalhar meu autoconhecimento, né? Foi onde eu conheci os registros acásticos, reiki, também comecei a fazer muito reiki, limpeza de energias em mim. Entrei em grupos de mulheres terapêuticas, né? E aí eu falei, cara, isso não é eu. Eu ainda tô dependendo do olhar dos outros. Eu tô dependendo dos cachos agora. Eu saí das tranças, fui pro mega hair, agora fui pro cacho e meu cabelo não é cacheado. Quem sou eu? Chega! E aí eu dei um basta em mim e falei que eu precisava de mudar. E foi aí que veio o autoconhecimento real da minha vida de quem eu era. E aí eu falei assim, eu não quero esse cabelo mais pra mim. Eu não vou me moldar a ninguém. E essa não é a Flávia mais que tá existindo aqui. E ele já estava com a formação de registros da Caixa, estava me atendendo como terapeuta holística. E eu falei assim, e quanto mais você acessa os seus registros, muito mais você vai se abrindo a sua mentalidade e a sua forma de ver o mundo. E aí eu comecei a ver isso em mim, que aquela Flávia, aquela imagem que estava aparecendo ali já não estava tendo mais conexão. Não tinha mais brilho, não tinha mais luz. Eu precisava de mudar. O que eu fiz? Comecei a pesquisar cortes.
E aí eu vi mulheres de cabelos curtos. E eu falei, cara, que lindo, que poder, que potência, que decisão. E eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Mas não se engane, porque quando você decide mudar essas coisas, tem muita gente que vai falar. Inclusive, eu até preciso falar, comentar uma coisa aqui do que os outros falam quando você faz essa decisão. E por que você tem que ter a decisão muito bem formada em você. Porque quando eu cheguei nessa mesma moça, essa minha amiga que cuida de mim, eu virei pra ela e falei assim, tá na hora da gente cortar esse cabelo. E eu quero cortar o cabelo assim. Ela, você tá louca? Seu cabelo demorou anos pra crescer desse tamanho. Por que que você vai cortar e deixar desse tamanho? Curtir desse jeito. Eu falei assim, porque agora, esse curtinho não é por causa que meu cabelo adoeceu, porque meu cabelo não tá aceitando mais, a minha cabeça não tá dando machucados, né? Não, não é isso. É porque esse cabelo é a minha identidade. Esse cabelo sou eu. Esse cabelo vai mostrar a Flávia que tá nascendo, uma Flávia que tenha coragem de ser quem ela é, independente dos olhares e comentários dos outros. Porque vai ter comentários, porque assim como quando eu decidi tirar o mega hair e ir pro cabelo natural, eu trabalhava no comércio, gente, era todo santo dia um massacre. Nossa, mas eu gostava daquele cabelo seu tão liso. Ai, mas eu gostava daquele cabelo seu grande. Por que que você fez isso? Outro dia era tão melhor, tão mais bonito. Cara, a gente não pede a opinião da pessoa, mas as pessoas vão dizer. Só que quando eu fiz isso, era algo que eu precisava de fazer porque era questão de saúde, aquilo me feria. Aquilo me machucava. Eu ia pro banheiro chorar. Eu tinha em casa e falava assim, por que que eu fiz isso, cara? Por que que eu acabei com o meu cabelo? Eu tinha essa percepção, porque é o luto da identidade. E as pessoas vão brigar e vão falar, porque é a crença enraizada na sociedade que o nosso cabelo não pode ser a gente. E aí vem aquela frase assim, que também te mata. Ah, mas tá na moda, né? Usar o cabelo natural. Não, não é na moda ser você. Ser você é algo que você decide ser porque é algo que é você, é seu autoconhecimento, é sua vida. Você não tem que ir igual ao outro, você usa a referência do outro. E foi o que eu fiz com esse cabelo. Quando eu cheguei nesse corte, que esse já tem um ano, mais de um ano que eu tô fazendo esse corte que realmente ele tá se permanecendo já tem uns 6 meses, eu virei pra ela e falei, eu quero esse corte porque eu me identifiquei com o corte. Eu pesquisei, eu tive referência dessa vez. É algo que é totalmente diferente dos mundos que a gente está vivendo agora, né? Nesse tempo de agora. Então, eu tinha referência de pessoas com cabelo curto. Eu via grandeza, eu via elas terem, sendo elas, naquela percepção de ter um cabelo curto, mesmo sendo mulheres. Não era uma coisa assim, ah, isso é um cabelo masculino, ah, isso aqui é só um barbeiro que faz. Ah, não. Era eu sendo eu. Eu podia ser eu porque eu queria ser aquela pessoa, porque aquela Flávia com o cabelo afro grandão não era mais a Flávia. E eu não queria mais ser dependente daquilo. E foi ali que nasceu esse corte. E eu virei pra ela e falei assim: corta pra mim. Ela falou assim: eu nunca cortei. Eu falei assim: mas eu confio em você. Porque tem esse detalhe, como eu já falei ali, a sua alma, quando ela quer, ela faz uma coisa maravilhosa que é conexão com pessoas que sabem o que você deseja. E eu lembro que eu falei pra ela assim: ó, eu confio em você e eu sei que você sabe o que tá fazendo. Eu quero assim e você vai conseguir, porque nós duas estamos aqui juntas e tem uma energia linda, maravilhosa ao nosso redor. Se ela ver o vídeo, se ela ver esse vídeo, ela vai falar sobre isso. E eu falei assim, vamos sentar juntos e vamos fazer isso acontecer. E eu falei, eu confio em você e vai dar certo. E ela fez do jeito que eu queria. E quando ela fez e me mostrou no espelho, eu falei, cara, era isso. Esse corte de cabelo que eu uso hoje, né, que eu amo de paixão, essa é a Flávia que tem coragem de ser quem é. A Flávia que descobriu a força da ancestralidade que vem com ela. A Flávia que saiu dos rótulos que as pessoas impuseram para ela de padrões de beleza, de cabelo. A Flávia que entendeu que o universo é para todos, que a espiritualidade ela é universal, a religião ela só te coloca em caixinhas, ela te coloca para o mundo. Quando você sai da religião, você vê o mundo, você vê possibilidades e vê opções. Porque querendo ou não, também tem a religião, ela te prende muito em coisas que você também não agrada. Quando você se liberta de tudo isso e vê que você faz parte de Deus e que Deus quer que você viva aqui plenamente feliz nessa terra, tudo modifica, tudo melhora, tudo é amplo. Então,
É isso, sabe? É isso que eu quero trazer pra você, que o meu cabelo foi um autoconhecimento porque ele trouxe pra mim isso. Ele trouxe a história da Flávia verdadeira, a Flávia que teve que viver com o próprio corpo e passar por transformações e se descobrir a cada modificação, a cada trança modificada, a cada corte de cabelo, a cada etapa de mega hair, a cada novo corte que fazia até chegar nesse que é a minha essência. E ontem quando eu fui cortar, ela virou pra mim, minha amiga, e falou assim: esse corte de cabelo é pra quem tem coragem, quem tem uma essência forte, quem tem uma presença definida. Porque a opinião alheia, o olhar alheio vai acontecer. Mas quando você sabe o que você quer e deseja, está centrada naquele desejo, nenhum olhar torto, nenhum comentário indesejado que você também não pediu não vai te afetar. Então, que essa história do cabelo te ajude a passar por esse processo. Você está passando por esse processo que eu passei. E para você que está tendo dificuldade, às vezes, de aceitar também quem você é, entenda que é um processo. Às vezes você está vivendo só também o luto da sua identidade. Mas quando você descobre, alinhado com a sua alma, é isso que você tem, o resultado de você ser você. Independente se dá ao seu redor, vizinhos, família, cidade, não tenha ninguém igual a você. Não tem ninguém com o seu corte de cabelo, não tem ninguém com o jeito que você veste roupa, o jeito que você fala. O importante é você estar feliz do jeito que você é. É isso. É isso que eu queria dizer pra vocês. E finalizar que foi importante pra mim passar por tudo isso. Talvez seja importante pra você também se reconhecer. Depois me conta aqui nos comentários qual é a parte sua qual é a versão que você precisou abandonar pra começar a se reencontrar, como eu. Vai ser um prazer ler. Eu vou responder com muito carinho. Se fez sentido pra você essa história minha, compartilha com quem tá passando por esse processo. Curte, comenta, se inscreva no canal e venha comigo nessa caminhada de autoconhecimento, porque entenda que esse vídeo não foi só sobre cabelo, é como você se identifica e como Deus, a espiritualidade te encaminha para onde você tem que chegar. E é isso. Um beijo.